Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terça-feira da quarta semana, depois de Pentecostes, celebrando o Santo Antônio Maria Zacaria. Ele esteve em Cuba, viu? Escreveu um opúsculozinho sobre o zelo, muito bonito. Fundou essas congregações, os barnabistas, ainda importantes missionários. E, sim, sobretudo, amante de São Paulo, sobretudo, dedicou-se à pregação. E pregava a doutrina católica, simplesmente isso. E por isso também foi odiado, porque ele não tinha peias de dizer a doutrina da igreja, com todas as suas consequências morais, enfim, e dizer isso diante da face dos grandes da ilha e de onde ele estivesse. Acarretou-lhe isso muitos inimigos. E muita maledicência. Falavam muito mal desse jovem, hein? Jovíssimo. Contudo, eles se queixavam fortes, iam comissões a Roma, falar mal dele, com histórias pesadas, que inventavam. E, contudo, ele teve o apoio dos romanos pontífices. Sempre teve o apoio deles. Então, fico pensando na situação do clero hoje, dos bispos de hoje, porque se justamente é ao contrário, né? Hoje, os bispos, os padres também, que pregam a doutrina da igreja, e que enfrentam, por causa disso, os grandes, estes são perseguidos. Aqui na América Latina, ainda este ano demitiu-se um bispo sem dizer uma única palavra de justificativa. E foram comissões a Roma para defendê-lo e não adiantou. Comissões de fiéis. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Europa, na Itália, nem se fala. Então, defender a doutrina católica é para Francisco, o antipapa, algo realmente assintoso, coisa que ele não entende. Olha, eu vou trazer um exemplo de agora. Estava todo mundo estarrecido porque Francisco não dizia uma palavra sobre a sentença pró-vida que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu, surpreendentemente. E Francisco não dizia uma palavra. Incomodado certamente porque reclamavam disso, ele resolveu dizer uma palavra, ele disse uma palavra só. Disse que... como é que foi? Ele disse que respeitava a conclusão a que chegara o tribunal. E só essa palavra, só respeitar. E, disse que não acrescentava mais nada porque ele não tinha lido a sentença, não sabia, como se fora necessário para acrescentar qualquer palavra em defesa da vida, ler a sentença de algum juiz. Como se a igreja não tivesse uma doutrina. Como se a vida, afinal, não fosse, de fato, inviolável. Então, essa é a atitude
de Francisco. Há muito contragosto, ele diz uma palavra, e uma palavra, digamos, neutra, aceito. Aceito. Pronto, aceito. Como quer dizer? Paciência. Paciência, né? O que eles vão fazer? Eles decidiram a favor da vida? Paciência. Né? O que eu posso fazer? Bem assim. Então, a doutrina hoje da Santa Igreja é realmente abandonada, perseguida, né? Deixada de lado. Né? Quando não, e isso que é o grave, e acontece, francamente contrariada, desdita. Né? Quando não, hoje se prega, eu estou falando de Bergoglio, né? Se prega contra a fé católica. Né? Por palavras, por atitudes e por omissões. Né? Se prega contra a doutrina católica. Não há, de fato, na atualidade, algo mais enfraquecido do que a verdade. Mais enfraquecido do que a doutrina católica. Por aqueles mesmos que deviam ser os primeiros a defendê-la, a propô-la, a proclamá-la, a gritá-la desde os tetos. Por estes mesmos, ela é calada, perseguida, desdita. Então, é preciso que sigamos nós firmes, sigamos nós com coragem, sigamos nós com desabrida coragem para pronunciá-la, para dizê-la, para defendê-la, para... sim, com certeza. Que uns poucos hoje ainda tenham coragem e liberdade, o problema é a liberdade, né? Para dizê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.